Para a gente terminar de conversar sobre os tipos de fundos imobiliários, hoje eu vou passar rapidamente por outras duas categorias, não quero me aprofundar muito nelas, porque vocês vão ver que, na verdade, elas são muito relacionadas às duas anteriores, né? Aos fundos de tijolos e aos fundos de papel, que são os fundos que investem em títulos. Vamos começar pelos fundos de desenvolvimento, que se caracterizam basicamente pela construção dos imóveis. Por que eu falo que, mesmo assim, assumindo esse papel de construtora, eles são muito parecidos com os fundos de tijolos? Por um motivo muito simples. O que eles vão construir? Um shopping? Vão construir um escritório? Vão construir um galpão logístico? Depois da construção, todos os aspectos em relação ao mercado a gente abordou nas aulas anteriores. Então, você pode usar esse conhecimento para avaliar os projetos que esses fundos de desenvolvimento oferecem. Em relação às construtoras, a principal diferença é que os fundos de desenvolvimento não podem operar alavancado, né? Então eles não podem contrair dívidas maiores do que o próprio patrimônio. Eles devem usar o dinheiro dos cotistas para a construção destes imóveis. Em alguns casos, os fundos eles são basicamente liquidados depois da construção, né? Isso vale mais para quando há uma venda do imóvel que foi construído e aí o fundo não tem aquela receita, distribui para os cotistas e encerra, ou ele pode aproveitar essa venda e fazer novas operações, né? Só para você saber que eventualmente o seu fundo pode ter data para liquidação, mas não se preocupe que nesse caso ele vai pagar para você o seu dinheiro, os rendimentos adequados e tal, antes de ser encerrado. Em relação às estratégias, a gente já viu logo na primeira aula desse módulo que existem duas variações, né? A renda, que é basicamente a mesma estratégia da geração de renda, ou seja, você pegar o imóvel, construir e locar ele para usuários, para locatários, e cobrar um aluguel em função desse uso. E também eles podem aproveitar e realizar a venda do imóvel, né? Então comercializar no mercado o imóvel que foi construído e, logicamente, a tendência é que a venda do imóvel pronto seja um custo muito maior do que o valor que foi gasto na elaboração desse imóvel. Então, essa diferença seria o lucro que seria compartilhado com os cotistas, tá bom? Em relação aos riscos, é muito importante a gente conversar que os fundos de desenvolvimento oferecem um risco bem maior do que os fundos de geração de renda que já compram um ativo pronto, né? Por que a gente fala isso? Por que esses riscos são tão mais elevados? Primeiro ponto, atraso nas obras. Então, quanto mais a obra se arrasta, mais problemas aparecem, maior a demora para ela começar a gerar renda aí para os investidores. Se você já fez obra em casa, por menor que seja, sabe como obra é um negócio complicado, né? Atrasa aqui, não pode ali, faltou um documento aqui. Então, isso é bem comum. Segundo ponto de risco, mudança de cenário econômico. Às vezes, o investimento inicial numa obra é feita numa situação muito distante do final dela, né? Uma situação econômica totalmente diferente. Então, quando isso acontece, talvez na hora que ele vá comercializar ou locar esse imóvel, os valores praticados sejam abaixo do que se esperava, né? E aí é um problema que é um risco que tem que ser calculado aí pelo time de gestão e também pelos investidores antes de um aporte financeiro. Diretamente relacionado a isso, mas não exclusivamente, a gente também tem a dificuldade de comercializar, né, de vender, ou até de locar, no caso da estratégia de renda. Isso acontece quando não há demanda, né, ou seja, o mercado não está tão interessado assim em locar esse imóvel, e aí pode ou ser feito um acordo muito ruim, né, um aluguel abaixo da média do mercado só para fazer a locação, ou ficar ali zerado até realmente encontrar algo que atenda as expectativas da gestão e dos cotistas. Mas esse é mais um risco e tem a ver com o longo prazo. Né? Às vezes, no início da construção, era um desenho interessante, mas que por qualquer motivo, por concorrência, por área, enfim, naquele momento em que o imóvel foi finalizado já não faz muito sentido. Outro problema muito comum de obra é estouro de orçamento. De novo, de quem já fez obra sabe que é bem comum que ela saia mais cara do que o planejado. E isso pode acontecer também nos fundos de desenvolvimento, além de problemas ambientais, né? Se tem algum impacto no meio ambiente, pode ser problemas regulatórios aí e a obra pode ficar travada ou parada até que seja resolvido ou até embargada, né? A gente já tem casos aí bem problemáticos. O fundo de desenvolvimento, ele até que fique pronto o imóvel, não tem renda a distribuir para os seus cotistas, né? Ele está trabalhando na construção de um imóvel, não tem ninguém pagando pelo imóvel, não tem ninguém comprando aquele imóvel,
Então, os cotistas, em tese, deveriam esperar toda a produção para começar a receber alguma coisa lá na frente. O problema é que isso deixa esse tipo de investimento um pouco sem atratividade, né, para o cotista, porque ele vai falar, pô, por que eu vou investir nisso? Tudo bem, lá na frente eu posso ter uma boa renda, mas eu tenho outras oportunidades imobiliárias mais interessantes. Então, tentando driblar essa situação e tornar o fundo mais atrativo, os fundos de desenvolvimento oferecem aos seus cotistas o que se chama de renda mínima garantida, que é um fluxo de caixa igual a qualquer outro nessa categoria, só que eles são originados da própria captação, né? Como o fundo não está gerando recursos ainda, ele usa o dinheiro que ele tem para pagar esses cotistas e mantê-los interessados em investir no próprio fundo. O problema aqui, é uma certa polêmica, é que esse dinheiro que é distribuído, muitas vezes, é da própria captação, né? Então, ele não foi um ganho de capital, a gestão não gerou esse dinheiro. Ele está mais ou menos que devolvendo o dinheiro que foi investido, né? Até que a obra seja finalizada. Então, há bastante crítica sobre esse modelo, tá bom? Prós e contras dos fundos de desenvolvimento. De um lado, a gente tem a rentabilidade mais atrativa, né? Pelos riscos, a gente já sabe que o mercado financeiro acompanha o risco, o retorno também tem que ser melhor, né? Então, no longo prazo, eles tendem a ser mais interessantes para o investidor que é mais agressivo. E você também, como viu, tem variação estratégica, né? Pode trabalhar com renda, pode trabalhar com venda, pode explorar o imóvel por um tempo como renda e depois jogar para venda, enfim. Tem muitas opções aí que podem ser executadas. Já em relação aos pontos negativos, estão os riscos, né? Como a gente já conversou, tem bastante coisa aí que pode impactar negativamente o processo de um fundo de desenvolvimento. A gente tem a mudança do cenário econômico, que pode trazer total diferença aí no trabalho do imóvel, e a renda mínima garantida, que como eu acabei de explicar para vocês, pode ser outro problemão aí para quem identifica isso como não muito correto, vamos dizer assim. Eu, particularmente, não vejo muito sentido, né? Nos fundos tradicionais ali de tijolo, eu gosto porque o meu dinheiro está sendo trabalhado, está investido em imóveis que estão sendo cobrados aluguéis e esse dinheiro está gerando, então, mais dinheiro. Aqui, você está basicamente ficando meio que no zero a zero e tal, né? Tem uma parte técnica de explicação de por que a renda mínima garantida não é só o valor do cotista, mas eu pessoalmente eu estou do lado crítico dessa prática. Acho que valeria mais a pena, então, o fundo reter e reinvestir em outros imóveis e tal, mas aí eu acho que eles perderiam muita atratividade, por isso que a prática é realizada. Para fechar essa parte teórica, e a gente ir para a aula mais legal de todo modo, que é a análise, né, como escolher seus fundos, a gente tem que falar dos FOFs, né, que são fundos de fundos. Eles basicamente investem em outros fundos imobiliários. Eu já adiantei para vocês que, particularmente, eu, Stefano, não gosto de FOF. Eu não invisto em nenhum fundo de fundo na minha carteira e nunca tive, nem mesmo quando eu estava começando. Mas ele realmente, eu reconheço que ele é muito bacana para quem está começando e tem pouco dinheiro, né? Então, assim, se você ainda não tem muito capital para montar a sua carteira do jeito que você gostaria, né? Vamos supor que você tenha, sei lá, 300, 400 reais para investir em fundos imobiliários. Você não vai conseguir comprar muitos fundos e talvez você fique muito exposto a determinados segmentos. Uma opção é ir lá comprar FOF, porque dentro do fundo de fundos você vai ter vários segmentos. Né? Você vai ter fundos de escritório, fundos de shopping, fundos logísticos, fundos de hotel, enfim, tudo que o gestor escolher trabalhar para você. Então, sim, é bacana para esse tipo de pessoa. Por que eu não gosto? Né? Primeiro porque eu tenho bastante experiência já nesse mercado de fundos imobiliários e eu consigo fazer a seleção dos melhores investimentos para mim. Né? Então, eu prefiro fazer esse investimento direto. E segundo, que conversa diretamente com esse ponto, é uma taxa dobrada. Né? Então, você vai pagar taxa de administração e, eventualmente, taxa de performance tanto do FOF, né, do fundo que você está investindo, e esse fundo de fundos, quando ele investir em outros fundos, sei que fica meio repetitivo, ele também vai pagar essa taxa. Então, você vai pagar indiretamente a taxa do fundo em si e diretamente a taxa do FOF. Então, isso é um ponto negativo. Eles podem gerar lucro de duas formas, né? Primeiro, assim como você é um cotista de um fundo de tijolo e recebe seus rendimentos mensais, um FOF também pode ser cotista desses fundos e receber esses rendimentos. E também tem a oportunidade do ganho de capital, né, que você vende as cotas do fundo com lucro, né, então você pagou 100 e vendeu a 110, você teve 10 de lucro.
é basicamente essa estratégia que eles usam, né? Então, não tem muito segredo em relação ao que você pode fazer como investidor. Vantagens dos fundos, como eu falei, diversificação e a gestão especializada. Não tem também um grande aspecto assim que eu possa falar que é muito diferente ou que você não vai conseguir como investidor individual. Já em relação às desvantagens, além das taxas duplicadas que eu já mencionei, a gente não tem qualquer interferência sobre os fundos que eles estão escolhendo, né? Então, às vezes, o excesso de diversificação vai acabar colocando ali alguma tranqueira que você talvez não gostasse, não quisesse investir. Então, é meio que mais ou menos a mesma crítica que eu faço aos índices, né? O Ibovespa, o próprio IFIX. Quando a gente investe em índices, a gente tem uma bela diversificação, fácil, com uma vez só, mas a gente não tem um filtro tão qualificado dos ativos. Importante eu deixar claro que no FOF você tem sim um gestor especializado, ativo, que está olhando o mercado. Então, assim, ele não vai ter uma diversificação tão grande a ponto de ter porcarias na sua carteira, né? Ele pode errar na análise, mas ele vai fazer esse filtro para você. Nos índices, isso já é mais genérico, né? Então, sim, você vai ter bastante porcaria dentro do pacote ali, né? E, por fim, a gente tem a dependência do ganho de capital, né? Como a taxa é dobrada, os rendimentos por si só não vão ser atrativos para o cotista, né? Vamos supor que você investiu no LZR, né? Ele vai estar lá, vamos supor que ele pague R$ 1 por cota, só um exemplo aqui. Se você investe direto nesse fundo, você recebe R$ 1 por cota. No FOF, você não recebe R$ 1 por cota, você recebe menos, porque você tem a taxa dobrada, né? Então, para o FOF ser interessante para o cotista, ele precisa vender bem os fundos, né? O ganho de capital tem que ser interessante, né? Tem que fazer compras baratas e vendas altas para poder compensar aí essa taxa dobrada. E aí você também tem um segundo cenário negativo, que é momentos em que o mercado não cresce, né? Que as cotas não se valorizam. Nesse caso, o FOF não tem como gerar um valor para o seu cotista, né? Ele vai basicamente vai ter uma média de mercado ali de perdas e vai distribuir os rendimentos, mas esses rendimentos vão estar com uma taxa adicional ali do FOF e eles vão ser menos atrativos do que as outras categorias, de um modo geral, né? Existem exceções ali de bons gestores, até porque agora, e isso deve beneficiar um pouco os FOFs em breve, dependendo do regulamento, se permitir, a gente já pode fazer a posição short, né? Que é a venda para depois comprar, né? Ou seja, você pode ganhar quando as cotas se desvalorizam, mas ainda não é algo que a gente possa dar com certeza ou que os FOFs vão utilizar. Tá bom? Aliás, isso, se aplicável, vai virar um ponto positivo no futuro. Bom, finalizamos aí essa parte de análise dos tipos de fundos imobiliários. Eu me estendi um pouquinho porque é um mercado que eu domino bastante, então eu queria compartilhar esses dados com vocês para que vocês possam também fazer as análises. Fica mais uma vez o convite para você se conectar aí conosco. Na próxima aula a gente vai fazer algo bem legal. A gente vai aprender a analisar, né, todos esses indicadores que eu abordei, assim, como que a gente faz isso na prática, como que a gente pode escolher os melhores fundos imobiliários para nossos investimentos, para a nossa carteira.